Juízes, versículo 15. Juízes capítulo 15, perdão. Juízes capítulo 15, a partir do versículo 1. Amém? Que está escrito assim. E não é Juízes 15, é Juízes 13. Eu estou de óculos e enxerguei errado ainda. Juízes 13. Só voltou 2 capítulos, provavelmente 2 páginas ou 3 aí na sua Bíblia. Juízes 13, versículo 1, está escrito assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso que tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte. Não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Senhor, esta é a tua palavra. Eu peço mais uma vez, Senhor, para que não fiquemos apenas no conhecimento, Senhor, mas leva-nos além. Leva-nos, Pai, à revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo que não vier do Senhor venha cair por terra. Se alguém ainda não mergulhou na Tua presença, Pai, durante os louvores, que agora seja a hora dessa pessoa se despertar e mergulhar na Tua presença, se desligar de tudo mais, se desligar das pessoas ao lado e olhar somente para Ti. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dEle. Glória a Deus. O tema desse mês, como vocês já sabem, é o cristão e o compromisso na obra de Deus. E aí fica a pergunta: por que eu li esse capítulo dessa história que vocês conhecem, a história de Sansão? Vamos lá, vamos entrar na história. Primeiro, Sansão foi um milagre. A palavra diz que a mãe de Sansão era estéril. Então Sansão foi um milagre. Sansão não era para ter nascido. Aquele menino não era para ter nascido, mas Deus fez um milagre ali na barriga da mãe dele e ele foi gerado. E aí, o que a gente aprende com isso? Que Deus, Ele ama chamar quem é improvável. Vocês entenderam isso? Deus ama chamar quem é improvável. Você talvez olhe para mim e fale: eu não tenho muita importância. Eu acho que eu não tenho muito valor, eu já fui desprezada na minha casa. Então é você mesmo que Deus te chamou. Porque Deus não veio para aqueles que já são sábios. A palavra até diz isso, né? Que estes Deus nem dá muita atenção para eles. Mas Jesus veio para os pequeninos. Ou seja, você que se sente sozinho, você que muitas vezes na sua vida se sentiu desprezado, percebe que ninguém te dá valor, é você mesmo que Deus quer usar e quer te dar valor. Amém? Glória a Deus. Então Sansão era uma pessoa improvável. E quem mais nós podemos entender que na Bíblia foi chamado como uma pessoa improvável? Temos muitas pessoas. Primeiro, Isaac. Gente, Isaac foi outro milagre. Isaac, aos olhos humanos, não era para ter nascido, porque Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. Sara era estéril. E Isaac foi um milagre, mais um improvável. Tanto é que Abraão deu um jeitinho lá e Deus falou: eu quero o improvável, eu quero o que você não pode fazer, eu quero o que não vem de homem nenhum, eu sou o Deus que faço do jeito que eu quero e pronto. Mais um improvável, Jacó, que era filho de Isaac, foi mais um improvável. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, os mais velhos tinham preferência, tanto é que Isaac não ia dar a bênção para Jacó.
A gente canta sobre isso, né? O Senhor é o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, na verdade, o terceiro nome que deveria estar ali não era o de Jacó, era para ser o de Esaú, o irmão dele, o irmão mais velho. Vocês já sabem da história, uma família bem legalzinha, um pouco perturbada, né? Que a mãe enganou ali, aconteceu, mas Deus honrou a palavra dele e honrou aquele filho que foi abençoado pelo pai, Isaac. Mais um improvável, José. Gente, José era rejeitado pelos irmãos, tanto é que quando ele foi contar os sonhos para os irmãos, aqueles irmãos invejosos que ele tinha, José foi desprezado, e José na verdade ia ser morto, mas um dos irmãos dele, que ainda tinha um pouquinho de temor a Deus, falou assim: não, vamos matar ele, pelo amor de Deus, vamos colocar ele aqui, vamos dizer que um animal pegou ele, vamos mentir para o nosso pai, mas nós não vamos matar eles, e isso fazia parte do plano de Deus. José era mais um improvável, e aí nós vamos caminhando pela história, nós vemos que Salomão era mais um improvável, o filho mais novo, que herdou o reino do seu pai, e aí nós vemos o mais improvável de todos, Jesus. Jesus foi o mais improvável de todos. Primeiro, que as pessoas naquela época olhavam para um Deus muito distante. Tanto é que quando Jesus chegou aqui chamando Deus de Pai, falando, vocês podem chamar Ele de Pai, aquilo ali foi uma afronta. Aquilo ali foi assim: como assim você vai chamar o Senhor dos Exércitos de Pai? Como assim você está rebaixando a Deus? E por causa disso, Jesus foi condenado, por causa dessas, entre aspas, blasfêmias que aqueles religiosos não entendiam. E aí eu quero dizer para você que Jesus foi o mais improvável, porque ele era Deus. Ele ainda é Deus, mas ele era Deus naquela época também. E ele se rebaixou aos homens. A palavra diz que ele se esvaziou de toda a sua glória para te encontrar. Outro improvável. Olha para a pessoa que está aí do lado. Pode olhar, eu vou esperar vocês olharem. Um monte de improvável, um monte de gente que olharia assim, falei, acho que eu não vou dar nada para o Emerson não, não vou chamar o Emerson não. Agora imagina vocês com o poder de Deus, no lugar de Deus, será que você se chamaria? Olha para os seus defeitos, olha para as coisas erradas que você já fez na sua vida, você sendo um Deus perfeito, no alto trono lá em cima, será que você entregaria o seu único filho para morrer por você mesmo? Eu acho que se fosse Deus, eu não faria isso por mim, eu nem mereço isso. E aí Deus, Ele olhou para nós e disse, são um monte de pecador, são um monte de improvável, mas mesmo assim eu vou lá, vou descer e vou morrer por eles. Então você é um improvável. E o que isso tem a ver com a palavra? Porque o tema do mês é o seu compromisso cristão com a obra de Deus. Deus talvez não te chame por causa da sua faculdade, Deus talvez não te chame por causa dos seus estudos, seu grau acadêmico. Deus talvez não te chame porque você é um ótimo músico, porque você é um ótimo tecladista, um ótimo violonista, baterista, baixista. Não, mas Deus te chama justamente por ser improvável, porque Ele ama capacitar aqueles que ninguém dá valor. Aqueles que no futuro as pessoas olham e falam, esse menino não dava nada para ele, mas ele está na obra de Deus com uma unção inexplicável. E aí Sansão era essa pessoa. E aí, andando aqui pela história, eu vou explicar alguns detalhes. A palavra chama Sansão de Nazireu. Para quem não sabe, Nazireu é um termo usado, um termo judaico usado por uma pessoa que é totalmente separada por Deus. Tanto é que quando o anjo do Senhor chega para ele e fala, chega para a mãe de Sansão e fala, você vai ter um filho, ele dá algumas ordens. Ele fala, não raspe a cabeça dele, não dê bebida forte para ele e nem vinho. E dá essas ordens porque ele diz, ele será chamado de Nazireu. E Nazireu é totalmente separado por Deus. Quem é totalmente separado por Deus aqui nessa noite? Vocês foram separados por Deus também, eu fui separado por Deus. E aí nós vemos outros exemplos de pessoas separadas por Deus, como o profeta Samuel, outro improvável, né? Samuel também não era para ter nascido, porque
Ana era estéril também, ela não podia ter filhos, e Deus foi lá, ouviu a oração dela, e aí ela teve Samuel, e ela fez um voto com Deus. A história de Ana é muito linda. Ela fez um voto com Deus, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ficar totalmente ali na sua obra, no templo, será um sacerdote, será um profeta. E aí nós vemos esse grande profeta Samuel. João Batista também pode ser chamado de um nazireu, porque ele era totalmente separado para Deus. Tanto é que a Bíblia diz que ele andava no deserto, comendo uma comida gostosa, né? Gafanhoto com mel, bem saboroso. Andando por ali, pregando o evangelho, anunciando, sendo porta-voz do Senhor. Ele foi um nazireu também. E aí a gente volta para a história de Sansão. Sansão tinha uma aliança com Deus. E nós temos uma aliança com Deus, amém? E a aliança que o pecado quebrou foi restaurada na cruz do Calvário. Glória a Deus. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: quando vocês eram mais novos, ouviram a história de Sansão, quantas vezes você já não ouviu que o cabelo de Sansão dava poder para ele? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi de muitas pessoas, e não só quando eu era pequeno não, algumas pregações. Eu já ouvi também que, o poder de Sansão saiu quando ele cortou o cabelo. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que dava forças para Sansão era o poder de Deus. Vamos ver alguns versículos? Juízes 14:6 está escrito assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Está ali? Isso. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou, não sei o que lá, contando a história. Outra passagem que diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão é Juízes 14:19, que está escrito: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens naquela cidade, pegou suas roupas e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. E mais um versículo que comprova que não era cabelo nenhum de Sansão que dava poder para ele, era o próprio Deus. Juízes 15:14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. Ou seja, não temos nada além do poder de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu não tenho nada além do poder do meu Deus. Então, a capacitação, ou no termo mais bíblico, a unção que está sobre nós, vem de Deus. A unção não veio do próprio Sansão, mas veio de Deus. E a nossa aliança está de pé quando nós reconhecemos isso. A gente falou aqui, e Deus mais uma vez fez reforçar isso no nosso coração: eu sou o Senhor e não dou a minha glória a nenhum outro. Quando nós somos comprometidos na obra do Senhor, nós não devemos acatar os elogios, acatar os aplausos, porque na verdade tudo isso só pertence a um, e Ele não divide a glória dele comigo, Ele não vai dividir a glória dele com você. Então você direciona para Ele e deixa Ele receber a glória, amém? Só que daí Sansão, que estava ali, deveria ser, vamos trazer para os nossos dias, né? Sansão, que deveria ser um crente comprometido com Deus, um crente assim fervoroso na obra de Deus, ele tinha alguns desvios. Então vamos ver aqui, ó. Deus, desde a antiguidade, já tinha dito para o povo de Israel: não se misturem com outros deuses. E eu falei isso hoje à tarde e dei um exemplo. Não é que Deus era egoísta ou que Deus era preconceituoso, Ele não gostava de outras culturas, não era isso. Sabe qual era o problema do povo de Israel? O problema não estava na ordem de Deus, estava em Israel. Todas as vezes que Israel se misturou com outros povos, o que eles faziam? Eles abandonavam ao Deus verdadeiro. Todas as vezes que eles se misturavam aos outros povos, em vez de eles serem bênção, como foi prometido a Abraão, vocês vão abençoar as famílias da terra,
eles não abençoavam as famílias da terra, eles adoravam ídolos, eles se prostravam diante de falsos deuses, e Deus se desagradava. Por isso ele falou para todo o povo de Israel: não se misture com outros povos. Isso é forte. E o que Sansão fez? Sansão se misturou com outros povos. Você lembra qual que era o propósito de Sansão? O povo de Israel estava sendo subjugado pelos filisteus. E Sansão, ele foi esse milagre gerado para livrar, como nós lemos lá em Juízes 13, para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E Sansão, de cara, já se apaixonou por uma filisteia. Sansão, ele gamou numa filisteia, que era do povo inimigo. E Deus é tão misericordioso que nesse texto, a Bíblia diz que isso ainda fazia parte do plano de Deus. Só que daí acontece lá uma reviravolta na história dele, a mulher dele é dada para outro homem, depois vocês podem ler o contexto. Só que Sansão mostra para nós uma fraqueza aí. Porque mais para frente, ele se apaixona por uma outra mulher, que essa mulher é endemoniada. E vocês sabem o nome dela, Dalila. Dalila era uma mulher perturbada. E vamos ver por quê. Dalila é um símbolo de tudo o que arruína um homem, um crente, uma mulher de Deus comprometida com a obra de Deus. Vamos entender o porquê? Juízes 16, versículo 4, deixem aberto aí, que daqui a pouco a gente lê. Dalila, que foi essa pessoa que Sansão se apaixonou, ela tem algumas características duvidosas, que a gente percebe, a Bíblia não fala muito sobre ela, mas no diálogo que ela tem com Sansão, a gente consegue entender algumas coisas erradas na linguagem dela. Primeiro, a primeira característica de Dalila, ela tinha um discurso vitimista e egoísta. Vamos ler isso daí? Juízes 16. Como é que a Bíblia mudou sozinho para Deuteronômio, meu Deus? Juízes 16. Juízes 16, a partir do versículo 4. Eu vou ler rápido aqui para a gente entender as características de Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Seroque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram: convença-o a revelar em que consiste grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas. Então Dalila disse a Sansão. Aqui, de cara, já mostra que Dalila era uma mulher egoísta. Porque se ela estava de casinho com ele, que já está errado, crente não tem que ter casinho nenhum, mas se ela já estava de trelelê ali com ele, ela deveria ser fiel a ele. E o que ela fez? Ela foi egoísta. Dalila, ela se mostrou egoísta. Ela queria ganhar em cima daquilo que Sansão tinha. E aí, continuando aqui a história, Dalila disse a Sansão: por que você não me conta em que consiste sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de aço, ainda úmidas, de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de aço ainda úmidas, e com elas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas do aço como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele ainda tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim. Imagina ela meio chorando, né? Eis que você tem zombado de mim com mentiras. Agora, por favor, me conte como você pode ser amarrado. A primeira característica foi essa. Dalila tinha um discurso vitimista e egoísta. Dalila era uma mulher egoísta e vitimista diante de um crente que era para ser comprometido com a obra de Deus. Olha que perigo. Dalila era insistente
e enchia a paciência de Sansão. Vamos ver aqui, ó. Pulando lá para o versículo 16, está escrito assim: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Essa frase me chamou a atenção. A alma dele se angustiou até a morte. Gente, uma das poucas coisas que faz a nossa alma se angustiar até a morte é quando a gente está apaixonado por alguém. Não é verdade? Alguns aqui já são casados, glória a Deus, vocês já estão aí de bem com a vida, está tudo certo. Eu, como solteiro, e mais alguns que estão espalhados aí pela igreja, vocês já se apaixonaram muitas vezes, nem vem me dizer que não, porque vocês estão mentindo. Quando a gente se apega a alguém, a gente desmorona por dentro. A gente fica dependente, a gente quer atenção, a gente quer fazer parte da vida da pessoa. E isso é verdade ou não é? E Sansão se encontrava desse jeito. E aí isso me pegou, porque de modo que a alma dele se angustiou até a morte. A mulher que ele se apaixonou estava enchendo o saco dele, estava enchendo a paciência dele. Me conta seu segredo, me conta seu segredo. E ele se desmoronou emocionalmente. Ele ficou triste, ficou abalado. E aí nós vemos a consequência disso. Depois disso, Dalila, mais uma característica que eu percebi no discurso de Dalila e nas ações de Dalila. Dalila era sedutora após pressionar tanto Sansão, que era um homem que estava apaixonado por ela, fazia com que ele dormisse em seu colo. Vamos ler isso daqui? Juízes 16, versículo 19, está escrito assim: Dalila fez com que Sansão dormisse no seu colo, e tendo chamado um homem, mandou-lhe raspar as tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes que me livrei. Mas ele não sabia que o Senhor já havia abandonado ele. Por que está escrito isso aqui? Se você voltar alguns versículos, Sansão, ele mentiu para Dalila. Dalila importunou ele por 3 vezes, e a 4ª vez ela conseguiu saber qual era o segredo dele. Mas nessas 3 vezes, Dalila ficava perguntando, ficava questionando, ficava se vitimizando diante dele. Você não me ama, você não me quer, você não diz que está apaixonado por mim, eu quero saber qual é o seu segredo. E aí, ele contou mentiras. Primeiro ele falou: me amarre com 7 cordas úmidas. Aí sim eu vou perder a força. Pois Dalila foi lá e fez isso. Quando os filisteus chegaram, ele se desamarrou, porque Sansão era forte, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele fugiu. Na segunda vez, ele disse: me amarre com 7 cordas de arco, eu nem lembro o que era, depois eu vejo. E aí ela foi lá e fez. E aí aquelas cordas se arrebentaram de novo. Na 3ª vez, ele mentiu de novo. Ele disse: pegue as minhas tranças e amarre elas em algum lugar, se eu não me engano. E aí, mais uma vez, a Bíblia diz que isso foi mentira. Ele foi lá, desamarrou os cabelos dele e saiu correndo. Só que na 4ª vez que Dalila se vitimizou, a alma dele ficou triste até a morte. E aí Sansão, o crente que era para ser comprometido com a obra de Deus, vendeu a unção dele, trocou a unção dele, negociou a unção e o chamado dele. Olha o que está escrito, 16. Juízes 16 e 16, está escrito assim: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou um nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Agora 18. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele contou o seu segredo. Gente, Dalila percebeu que ali ele tinha contado uma verdade. Sabe por quê? Porque das outras vezes, esse crente que deveria ser comprometido com a obra de Deus,
ele mudou a verdade, ele mentiu. E nenhum dessas outras 3 vezes ele falou sobre ser consagrado. Leia aí, está na Bíblia. Nenhuma dessas 3 vezes ele falou sobre Deus, não mencionou Deus em nada. Ele só falou de corda úmida, de cabelo, mas não falou nada sobre Deus. Mas nessa 4ª vez que Dalila pressiona ele vai e fala, eu sou nazireu, nenhuma navalha passou pela minha cabeça, eu fui consagrado desde pequeno ao Senhor, e esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, é por isso que eu sou forte. E aí vocês já sabem da história, ele negociou a unção dele, o chamado dele, ele negociou aquilo que ele deveria ser comprometido por causa de uma mulher que ele se apegou. E aí Dalila, eu volto a dizer que Dalila é o símbolo de tudo o que pode te arruinar como homem e mulher de Deus. Quando um espírito de Dalila chegar perto de você, você tem que repreender. Quando o espírito de Dalila, e aí vocês abrangem, pode ser alguém usado pelo diabo, uma amizade, um namoro, sei lá, mas você sabe, quando alguém desse tipo chega perto de você, ou o próprio Satanás chega perto de você com mentiras, com acusações para te tirar do propósito, a qual você tem que ser comprometido com Deus, você tem que sair correndo e repreender. Porque Dalila foi essa mulher que fez Sansão se arruinar. E aí nós vamos mais para frente, nós vemos que esse nazireu, consagrado a Deus, agora era um homem humilhado. Sabe por quê? Porque os filisteus não só prenderam Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão. Eles humilharam Sansão. E aí nós vamos mais para frente, e nós vemos que o final da vida de Sansão, ele honrou a Deus. Se vocês lerem aí, para não tomar muito tempo, eu vou correr com a história. Se vocês lerem, enquanto ele estava ali preso, chamaram ele e falavam, tragam Sansão aqui, porque ele vai nos divertir, pode fazer alguma coisa por nós. E aí a palavra diz que ele se agarrou em 2 colunas que estavam ali, todos os filisteus, com a mão direita, com a mão esquerda, Deus devolveu a força dele. E aí é uma oração que mexe comigo, porque lá em Juízes 16 e 28, quando Sansão estava diante desses filisteus, humilhado, esse homem que foi ungido por Deus, que deveria ser comprometido com a obra de Deus, estava ali humilhado, ele diz assim, Sansão clamou mais uma vez ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dar-me forças mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as 2 colunas no meio que sustentavam o templo e fez força com elas, com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que quando ele estava em vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo, e eles levaram e o sepultaram em Zorá, entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Por que eu contei a história de Sansão? Nós não somos diferentes de Sansão. Você pode se identificar com a história de Sansão. Sansão era separado por Deus, assim como você é separado por Deus. Jesus te comprou na cruz do Calvário, com o sangue dele. Você é comprometido com a obra de Deus. Sansão foi chamado para se comprometer com o chamado dele. Sansão tinha pecados e desvios, que nós vemos aqui, que ele cedia muito fácil aquilo que era da fraqueza dele. E aí você talvez não tenha a mesma fraqueza de Sansão. Talvez nessa área que a Bíblia mostra de Sansão, você é uma pessoa forte. Já disse não a muitas tentações. Glória a Deus por isso. Mas talvez você está dando espaço e brecha em outra área da sua vida. E talvez seja por causa disso que você não consegue ser constante na obra de Deus. E aí, eu vou aqui para os nossos dias. Por quê? Nos nossos dias, muitas coisas estão nos impedindo de sermos comprometidos com Deus.
Primeiro que a sociedade está formando pessoas volúveis. As pessoas não sabem mais se comprometer. Eu estava ouvindo um comentário de alguma pessoa na internet, eu não lembro o que foi, é algum podcast aleatório que às vezes aparece lá e eu vou ver. E era uma psicóloga, alguma coisa assim. Ela estava compartilhando ali com a audiência o quanto está difícil achar pessoas para se comprometer em relacionamentos no mundo. Né? Claro, um contexto totalmente diferente do nosso. Mas é o reflexo da sociedade. As pessoas não estão sendo mais leais umas às outras. Elas não estão tendo mais palavras. Elas dizem uma coisa, 3 dias depois elas fazem outra. Elas não conseguem mais ser leais, não conseguem mais ser fiéis. E essa mesma psicóloga, que eu não lembro o nome dela, mas foi muito importante o que ela falou, ela disse que as pessoas estão tendo muita dificuldade de encontrar amigos verdadeiros hoje em dia. Justamente por causa disso, porque as pessoas estão volúveis, elas estão trocando de pessoas, de relacionamentos assim, muito, muito rápido. Elas não conseguem mais ser fiéis. E aí, meu irmão, você vive no mundo lá fora. Você tem que tomar cuidado para você não ser influenciado com essa cultura mundana que o mundo quer pressionar sobre você. Você tem que ser diferente. Você tem que ser uma pessoa fiel, primeiro ao Senhor, depois aos seus irmãos, e depois àqueles que você dá a sua palavra. Não volte atrás da sua palavra. A Bíblia diz que mesmo que você dê a sua palavra e tenha prejuízo, você tem que cumprir. Mesmo que você tenha prejuízo, você tem que cumprir, porque tua palavra tem que ser sim, sim ou não. Jesus foi muito enfático nisso. E aí você tem que fugir desse padrão do mundo. Outra coisa que está atrapalhando as pessoas de se comprometerem com Deus e com a obra de Deus, que é o tema do mês, é que elas não conseguem se aprofundar em mais nada. Não conseguem mais ler livros, não conseguem mais ir a fundo em assuntos complexos. Elas não conseguem mais debater de forma civilizada. Ô, gente, quantas pessoas não se alteram quando você mostra o seu lado político? Eu acho isso uma coisa muito feia das pessoas, porque elas deveriam respeitar aquilo que você segue como princípio, e não se alterar. Isso é coisa de gente que não entendeu a lógica. Tá tudo bem você discordar das pessoas, amém? Tá tudo bem você discordar das pessoas, cada um tem seus princípios, cada um aprendeu de um jeito, tá tudo certo. Mas hoje em dia as pessoas estão tendo essa dificuldade, elas não sabem mais discordar das pessoas. Elas não sabem mais viver no mundo de discordância. Todo mundo tem que aprovar ela. Todo mundo tem que estar ao redor dela. E esse é o padrão desse mundo. Outra coisa que talvez nos impeça de sermos comprometidos com a obra de Deus é que as pessoas não estão mais perseverando. Elas começam as coisas e param. Isso é importante a gente entender. Porque dentro da igreja, talvez lá na sua vida pessoal, é uma coisa sua, é um particular seu. Se você é uma pessoa assim, que não consegue ser disciplinada, constante, amém. Você sabe o que é melhor para você. Mas na obra de Deus, a pessoa que dá a palavra está se comprometendo com o próprio Deus. E aí você não pode se dar o luxo de se comprometer hoje e largar amanhã. E depois voltar e fazer outra coisa, e eu não quero mais, agora eu quero isso. Isso é coisa de criança, gente. Sinceramente, isso é coisa de criança. Sabe por quê? Quem tem filho aqui vai entender o que eu vou falar. Dá um brinquedo para o seu filho, que logo, logo ele vai enjoar. Ele vai querer outro brinquedo, ele vai na escola dele, vai ver um brinquedo mais legal. Eu era assim. Talvez vocês não são, mas eu era uma criança assim. Eu ganhava um carrinho analógico, só que eu via o carrinho do outro que era de controle remoto. Eu queria o carrinho de controle remoto porque era mais legal. Se eu tivesse aquele carrinho de controle remoto, eu ia ver um carrinho mais legal que o que eu ganhei. Aí eu queria um outro carrinho mais legal. Isso são coisas de crianças. Agora um adulto, aquele que tem certeza, convicção do seu chamado no mundo espiritual, ele pega e vai até o fim. Se você sabe que Deus te chamou para ser um evangelista, então você não vai ficar trocando seu chamado, não vai querer ficar negociando com Deus. Não, você vai até o fim. Se você sabe que você é um pregador da palavra, você vai até o fim. Você vai procurar meios aqui dentro da sua congregação para você crescer no seu ministério. E aí, para finalizar, o mês de janeiro acabou. Mês que vem nós vamos tratar outro tema, vai ter outras coisas para nós falarmos, mas eu quero dizer que aqui na Shalom,
Existem muitas formas de você se comprometer com a obra de Deus. O nosso pastor ensina algo aqui muito importante, que ninguém tem uma cadeira fixa aqui em cima. E aí, você talvez não percebeu isso, mas eu vou te mostrar o porquê que ninguém tem uma cadeira fixa. Existem escalas de pregadores. Não é todo pregador que fica pregando o mês inteiro aqui, porque o nosso pastor entende que a gente precisa ter esse espaço para desenvolver nosso ministério. Você vai para o grupo de dança, é a mesma coisa. Você percebe que as meninas aqui, elas têm uma escala, né? Elas têm uma forma de executar ali. Você vai para o grupo de irmãs, você percebe que as irmãs estão ali, sempre querendo trazer mais pessoas, englobar aquelas novas pessoas que vêm, se comprometem com a igreja. Você vai para o grupo de louvor, é a mesma coisa. Todo mundo tem espaço no grupo de louvor. Ou vocês veem uma pessoa fixa cantando? Eu acho que como líder de louvor eu posso falar isso com propriedade, né? Nós temos uma escala aqui. Um canta, o outro sola, e o outro ministra nesse domingo, no outro é a vez do outro, porque a gente entende que a igreja não precisa de uma pessoa só. A igreja não é uma pessoa só. A igreja é o corpo de Cristo, de muitos membros. E aí cada um de nós com um perfil, com uma personalidade, do jeito que Deus nos criou, vamos fazendo a igreja se estruturar até chegarmos nessa maturidade que Deus quer de nós. Então, meu irmão, voltando para a história de Sansão, não deixe o pecado te atrapalhar. Não deixe a cultura do mundo te atrapalhar. Se você não conseguiu até hoje ser um crente firme, comprometido com a obra de Deus, Deus está dizendo para você nesse começo de 2025, é hora de você despertar. É hora de você dizer sim ao meu chamado. É hora de você começar a buscar estratégias para crescer o seu ministério, para fazer o seu ministério evoluir. E graças a Deus você encontrou uma igreja que tem isso. Você quer ser um pregador? Chega no nosso pastor ali, ó, levanta a mão aí, pastor. O nosso pastor, ô pastor, como é que eu faço para pregar lá em cima? Eu tenho tanta vontade. Ô gente, eu conheço, ele é meu pai. Ele não vai dizer não para você. Sabe o que ele vai falar? Sabe o que ele vai falar? O que ele disse para mim, que sou filho dele, que ele não me tratou de modo diferente, mas me tratou igual a todos. Ele vai chegar assim e vai falar, você vai precisar vir no treinamento vocacional, às 4 horas, todo sábado, para você aprender da Bíblia, porque não adianta você subir aqui em cima e não saber nada da Bíblia. Basicamente ele vai falar isso, com outras palavras, mas vai falar isso. Você quer cantar? Amém, meu irmão, vem cá, vem falar com o líder de louvor. Existe uma audição para você entrar no grupo de louvor, existe um teste, você tem que cantar no tempo, você tem que ser afinado, não basta você gostar de cantar, porque todos gostam de cantar, mas a igreja gosta de ouvir uma música boa, não é verdade? Ou vocês gostam que eu chegue aqui e cante desafinado para vocês? Eu acho que não, né? Então é importante vocês entenderem esse critério. Entendam que isso não é algo aleatório. Isso é uma oportunidade. Levem isso para o coração de vocês, em nome de Jesus. Isso é uma oportunidade de você desenvolver o seu chamado. E não desvalorize isso. Não despreze isso. Faça o que você tiver que fazer. Passe pelo processo, pelas mãos do oleiro, ali o período de aprendizado, um período chato, mas para quando acabar esse período, esse processo chato, que muitas vezes é cansativo de aprendizado, mas você vai chegar aonde você quer chegar, e você vai falar, o Senhor me ensinou tanta coisa. Sabe a primeira coisa que Deus nos ensina, para quem quer liderar, para quem quer pregar, para quem quer fazer qualquer coisa? Que o primeiro é o último, tem que ser o último. Jesus já disse, se você for numa festa, não sente no lugar de honra, porque você vai passar vergonha, porque aquele lugar não vai ser para você. O dono da festa vai chegar e vai falar, ei, sai daí que esse lugar aí não é para você. É a mesma coisa aqui dentro da igreja. Pastor, eu quero o púlpito. Ele vai chegar para você e vai falar, meu filho, esse lugar não é para você, você não está preparado ainda. Ou qualquer outra coisa, eu dei esse exemplo bem explícito para a gente, mas vocês precisam entender, e eu preciso entender, que a primeira coisa que alguém comprometido com a obra de Deus tem que ser, é servo. É servo. Quando nós subimos aqui, nós estamos servindo. E se isso não for a nossa motivação, se isso não for o nosso propósito, nem vale a pena a gente estar aqui. Então, meu irmão, a partir desse mês de fevereiro, você já aprendeu muitas coisas com outros pregadores.
você vai levar isso para esse mês de fevereiro e você vai se engajar na obra de Deus. Amém? Não importa a circunstância, se engaje na obra de Deus. Seja ousado, porque Deus ama filhos que vão com tudo na obra dele, sem medo e sem reserva. Um fica me julgando, o outro fica falando isso. Gente, esquece isso. Ninguém liga para isso. Você precisa olhar para Jesus e seguir em frente, e isso basta. Se você está dentro do seu chamado, não importa os comentários das pessoas, você está dentro do seu propósito, olhando fixo para o autor e consumador da minha fé, até eu ganhar o prêmio que ele reservou para mim. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria aqui, para finalizar, de orar com você. Nós vamos tirar esse momento de oração. E essa oração vai ser específica. Você não vai agradecer a Deus, você não vai ficar falando coisas aleatórias, mas você vai pedir ao Senhor para Ele te dar forças, para você ser um cristão comprometido. Primeiro, se houver pecado no seu coração, a Bíblia diz que você tem que se arrepender. Não seja como Sansão, que foi para cima do pecado, você tem que se arrepender desse pecado. E se você entende que você não está em pecado, mas você tem dificuldade de ser constante, você tem dificuldade de viver a obra de Deus, você vai pedir ao Senhor para que Ele tire os embaraços. Muitas vezes as circunstâncias da vida, eu não vou nem falar que é o diabo, mas as circunstâncias da vida pressionam a gente de uma forma que a gente não consegue ficar livre para fluir na obra de Deus. É o trabalho, faculdade, é muitas coisas que às vezes nos pressionam e não nos deixam livres. Mas se você entende e percebe que você quer viver assim, dessa forma, totalmente comprometido com o Senhor, a gente vai orar e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Nós já temos ouvido alguns relatos de que esse tema tem sido extremamente necessário. E eu creio que hoje, o último culto que nós falamos sobre isso, eu creio que vai ter mais pessoas que vão despertar e vão viver aquilo que Deus tem para elas. Amém? Glória a Deus. Senhor, antes de tudo nós queremos, Pai, te agradecer pelo Senhor ter nos chamado como nazireus, Senhor, como pessoas totalmente, Senhor, comprometidas com a Tua obra, Pai. E, Senhor, nós também queremos pedir perdão por todas as vezes que nós negociamos a Tua unção, Senhor. Nós negociamos o Teu chamado, o Teu propósito, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, por causa de coisas banais desse mundo. Senhor, nos perdoa se nós temos olhado, Pai, para pecados e tirado os olhos de Ti. Senhor, nos perdoa se nós temos dado ouvidos a acusações do inimigo, ou dalilas que chegam no nosso meio para tentar nos tirar o foco daquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nós não queremos, Senhor, ser reprovados, assim como Sansão foi reprovado, Senhor. Depois ele honrou o Senhor, mas num período ali, ele foi reprovado. Mas nós queremos ser aprovados, assim como Jesus foi, assim como o apóstolo Paulo foi, que ele disse até que combateu o bom combate, Senhor, e iria ganhar, ele tinha certeza que ele ia ganhar, Senhor, o prêmio que estava reservado para ele, e Jesus, sendo fiel, ganhou o prêmio, o nome mais exaltado de todos, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua vontade, não queremos glória, não queremos fama, Pai, mas nós queremos, Senhor, estar debaixo da Tua vontade e do chamado que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus. Amém? Se você crê que o Senhor falou com você, aplauda Ele bem forte nesta noite. Glória a Deus.